o nome de Jesus, e eu queria aproveitar o pastor Elias aqui para isso. Primeira é sobre as traduções. Seitas restauracionistas, elas existem o tempo todo. Muitas delas têm um caráter de serem seitas proféticas, né? São aquelas que marcam datas para a volta de Jesus. Algumas delas militam na ideia do nome de Jesus. Então tem as testemunhas de Iehoshua e testemunhas de Ial-Roshua, testemunhas de Al-Rushua, testemunha Yeshua. De Alcha, agora tem Ialcha e tal. E todas essas seitas, elas reclamam uma questão, que é: nomes não se traduzem, nomes não podem ser traduzidos, por isso o nome de Jesus é uma farsa. Jesus é uma farsa. Então o nome de Jesus, esse nome Jesus, não pode ser verdadeiro, porque tanto o grego quanto o hebraico não tem a fonética do J, né? Esse J, não tem esse som. E aí eles trabalham em cima de algumas verdades. Por exemplo, é verdade que em hebraico não tem o som de J, nenhuma letra do hebraico tem o som de J, nenhuma letra do grego tem o som de J, esse som essa fonética é posterior e tal. Então, antes de falar sobre, porque tem também a polêmica de Jesus vai chamar Messias, é um nome, ou Jesus seria o nome? Qual é a tradução? Nomes não se traduzem. Quando o senhor vê essas pessoas falando sobre Ialcha, Iehoshua, Yeshua, Ial-Roshua, como é que a gente se comporta sobre isso e o nome de Jesus? Bom, vamos lá. O Filho de Deus, ele tem um nome, mas não apenas o nome. Nós entramos numa área bastante interessante, que é conhecida na área da linguística, mais precisamente na área da glotologia, que vem de glossa, língua, e logos, estudo acerca das línguas, que também recebe o nome de linguística. Dentro da glotologia, pastor César, nós temos um estudo chamado onomatologia. A palavra onomatologia, ela vem do grego onoma, que é a palavra grega para nome, mais logia, que vem de logos, que é estudo, mais sufixo ia. Logo, onomatologia significa a ciência dos nomes ou o estudo acerca dos nomes. E a onomatologia, ela assambarca vários estudos, como, por exemplo, a teonímia. A teonímia, que vem de theos, mais onoma, significa nomes divinos, ou nome de Deus. E quando falamos de nome de Deus, nós então incluímos todos os seres sobrenaturais, inclusive anjos também, por exemplo, Gabriel, Michael, que é o Miguel, o nome de Deus, o nome do Filho de Deus, o Espírito Santo, e também, curiosamente, visto que não é um estudo voltado para o meio evangélico, mas é uma ciência dentro da glotologia, faz parte também deste grupo de nomes, os nomes de seres sobrenaturais que também não constam na Bíblia. O nome do Filho de Deus, portanto, faz parte da teonímia, é um nome divino. Agora, a grande discussão é: qual é o verdadeiro nome do Filho de Deus? Afinal de contas, é Yeshua? É Yehoshua? É Jesus? É Yalshua? Sei lá, tantos nomes, possibilidades aí que o pessoal vai criando. Esses grupos são conhecidos como os grupos restauracionistas do nome. E também tem os restauracionistas do próprio texto bíblico, dizendo que o texto bíblico ele foi romanizado, a igreja corrompido, alterado. Agora preste atenção, só para o Novo Testamento nós temos quase 6.000 manuscritos. E que foram descobertos, não é por evangélicos, por católicos, não. Pela arqueologia, que também é uma ciência que está a serviço da verdade histórica. E como é que a Igreja Católica, durante 3.000 anos, 2.000 anos, quando nem sequer existia, que passaram a existir a partir do IV século, ela mexeu nesses manuscritos que vêm sendo descobertos ao longo do tempo? Poxa, teria que ser no mínimo onisciente, onipresente. E o Novo e o Antigo Testamento? São dezenas de milhares de manuscritos encontrados. Portanto, eu não sou advogado da Igreja Católica.
Mas uma coisa eu posso afirmar, isso é uma falácia. Não há como eles terem alterado. Ah, mas e os manuscritos mais aceitos? O que são esses manuscritos mais aceitos? É o texto crítico. O que é um texto crítico? Qualquer texto que tenha um aparato crítico é um texto crítico. Mas denominou-se texto crítico 3 dos principais: o Codex Vaticanus, que está lá no Vaticano, que até então a Igreja Católica arrogava ter o melhor texto e por isso ter a melhor interpretação, mas posterior a isso foi descoberto o Codex Sinaíticos e depois o Codex Alexandrinos e outros códex. Agora, o fato deles 3 serem os mais aceitos não significa que tudo que está ali é realmente como deveria estar, porque nós temos também os códex que foram encontrados, que são os códex bizantinos, os manuscritos bizantinos. E entre eles você tem, por exemplo, o textus recepto, o texto recebido, você tem a família 35, você tem o texto majoritário. Todos esses textos, eles perfazem um total de mais de 5.900 textos. E é curioso observar que muita coisa que estão escritas nestes textos não estão, por exemplo, nos manuscritos mais aceitos, mas que na tradução, por exemplo, eles apresentam, e não entre colchetes. Agora, existem também muitos registros nos códex esses que são descritos como menos antigos, que constam ali, não constam nos manuscritos mais aceitos. Bom, mas a questão não é manuscritológica, é sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus. Então, primeira coisa, vamos lá. Nesses textos não há nenhum tipo de rasura, ou, vamos lá, nesses textos, ele está falando de textos na língua grega. Famílias de manuscritos diferentes, mas os textos são gregos. E esses textos, eles trazem o nome de Jesus em grego. Porque até hoje não foi descoberto nenhum só manuscrito, por exemplo, daquilo que eles batem o martelo e diz que Mateus foi escrito em hebraico. Seria o nome Matitiaho, que aparece com Matias, forma aplológica, né, de Matitiaho. Não existe um manuscrito advogando que o Evangelho segundo o Senhor Jesus escreveu Mateus foi escrito no texto hebraico. O que nós temos é a Brit Hadashah, que é o texto do Novo Testamento escrito em hebraico, que assim como a Septuaginta é uma tradução da Torá e do Tanar, da mesma sorte, a Brit Hadashah é uma tradução do Novo Testamento, que é grego. Então, no Novo Testamento grego, como é que aparece o nome de Jesus? Bom, ele aparece como Iesus, e não como Yeshua. Nós dizemos que Iesus é a forma grecizada do nome Yeshua. Então, por exemplo, Iesus, muitos desses restauracionistas, eles procuram negar a realidade do nome Iesus, dizendo que ali não pode ser o nome do Filho de Deus, porque é o nome do Deus cavalo. Porque eles fazem uma amálgama, traduzindo Ie, que é a forma contraída de Yehová, que é Deus, mas Sus, que é cavalo, em hebraico. Isso em hebraico. Logo, Iesus seria cavalo. Deus cavalo. Só que Iesus, curiosamente, não é hebraico, é grego. Agora, você vai fazer essa assonância, o fato de uma palavra ter um som parecido com uma palavra no outro idioma, agora significa que você realmente está produzindo o que esse som quer dizer naquele idioma. A mesma coisa no latim, né? Quando eles falam, isso aí em latim é Deus porco. Não sei. Justamente. Esse é o porco, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Cada idioma tem a sua peculiaridade, portanto, Iesus, que é o Senhor é o Salvador, o Senhor salva, né? Ele salva. E da mesma sorte, Yeshua é a forma contraída do nome mais amplo, que ele sofreu uma contração do nome Yehoshua. Aí já é o hebraico. Que é o hebraico, que é o nome teofórico. O que é o nome teofórico? Tudo isso faz parte da onomatologia. O nome teofórico vem de Theos, que é Deus, e Forel, que é trazer. O nome teofórico, seja qual deles forem, são os nomes que trazem um elemento divino. Por exemplo, o meu nome, Eliar ou Eliarro, né? Ou Elial, né? Os judeus pronunciam Elial. Tem 2 nomes divinos
que compõem este nome. Você tem El, que é o nome genérico, que fazia parte do panteão cananeu e da ideia de força, mas Iar, ou Iahu, que é a forma contraída de Iavé, que sofreu uma aglutinação das vogais de Adonai. Então você tem Iavé é Deus ou Iavé é o meu Deus. No caso de Yeshua, depois do cativeiro babilônico, foi a contração do nome Yehoshua, que vem de Yerho, que é o nome de Iavé, mas Shua, que vem do verbo hebraico Yasha, que é salvar. Logo, Yehoshua significa Iavé é salvação ou Iavé salva. Vamos lá, tem aqui o Leandro Correia, ele está perguntando assim: